Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tô aqui no chess.com para uma partida de olho no lance. Quem é que tá com saudade aí das partidas de olho no lance? A gente vai conversando aqui, comentando sobre os planos, comentando sobre o que a gente tá decidindo aqui. Agora vamos ver quem é que vai ser o adversário. 15 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo a cada lance, pra gente fazer planos aqui, fazer planos. Vamos botar em prática os mini planos, olha aí, a teoria dos mini planos, hein? A gente vai fazendo ali pequenos planos de 3, 4 lances de acordo com o que pede ali a posição e considerando, claro, cálculo, táticas e tudo mais para a gente ir evoluindo aqui na partida. Lances candidatos sempre, a gente escolhe ali 2, 3 lances candidatos, né? E assim vai fazendo os nossos cálculos. Enquanto a gente aguarda aqui quem vai aparecer aqui como adversário. Vamos tomar uma aguinha enquanto isso. Muito bem, temos o adversário BW Weaver. Vamos nessa, vamos jogar uma peão do rei. E5 foi jogado pelo nosso adversário, desenvolvemos uma peça atacando o peão. Vamos com a Rui Lopes atacando aqui o cavalo. Ele atacou o nosso bispo, vamos para a variante das trocas da Rui Lopes. Uma variante bem interessante. A gente coloca o rei em segurança e já está pressionando o peão central. Bispo G4 é possível, F6 ou até mesmo o bispo D6 são possibilidades aqui. Preferiu com dama D6, perfeito, bem jogado também. É, dama D6, né? Mais do que bispo D6 ali, se joga de dama para poder trocar aqui no centro com as damas. Provavelmente vai trocar, beleza, segue o jogo. E agora vai para o joguinho aqui. É bem interessante. A gente quer colocar pressão aqui, ele deixou, né, o bispo aqui para guardar essa diagonal. Eu vou começar explorando aqui um ataque em C7. Se ele trouxer o bispo, eu estou considerando avançar. Esse lance é muito bom. Já traz um ataque aqui para o meu cavalo, né? Muito bem. A gente quer seguir com o desenvolvimento das peças. Eu vou seguir com o lance de cavalo aqui. Cavalo desenvolvido. Seguindo com o desenvolvimento, né? Aqui, claro, eu dei uma calculadinha antes se tinha algum perigo, algum ataque descoberto, né? Alguma coisa assim. Não me pareceu ter imediatamente nenhum lance assim que pudesse castigar a minha peça solta no centro, por isso eu desenvolvi o cavalo para poder, inclusive, trazer as torres aqui para o jogo, né? E não perder um tempo tirando ele, eu achei que fosse ser defensivo demais. Vamos ver. Segue o jogo. BW Weaver. Aqui o que está acontecendo, né? A gente tem uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei, ele tem uma maioria de 4 contra 3 na ala da dama. Par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. São as principais características aqui da posição. Muito bem, nosso cavalo está atacado. Tem a possibilidade, lances candidatos, né? Cavalo B3 ataca o bispo, cavalo F3 pode rotear tanto para E5 quanto para G5, que são lances interessantes, apesar de que F6 aqui meio que paralisa o meu cavalo. Mas eu gosto do meu cavalo na ala do rei, né? Se eu deixar aqui, legal, eu ataco o bispo dele, ganho um tempo, mas ele volta ao bispo e o meu cavalo já não joga com tanta facilidade, né? Eu prefiro colocar ele na ala do rei, não é uma decisão simples, nem muito fácil, mas eu vou tentar manter um equilíbrio aqui entre peças na ala da dama e ala do rei. Por enquanto eu decidi jogar aqui com a possibilidade de ataques por aqui, né? Na ala do rei. Vamos lá. Eu vou apostar onde está a minha maioria, por enquanto. Mas eu acho que era bem possível jogar. O cavalo fica controlando o D2, né? Seria um bom lance aqui. Ganha um tempo, né? Pra cima do bispo. Mas eu preferi jogar dessa maneira. Esse cavalo aqui, ele dá um pouco mais de suporte no centro também do que ele daria em B3, né? Aqui ele daria suporte para uma casa, aqui ele dá suporte para duas casas. São detalhes, né? Eu não sei se existe um certo ou errado nessa posição, mas me agradou mais ter a flexibilidade do cavalo vir para outras casas ali, na outra... F6, um lance bem natural. Claro que eu posso jogar aqui com E5 em algum momento, posso até jogar agora. Posso até jogar agora aí um E5. O desenvolvimento do cavalo dele está um pouco prejudicado. Provavelmente ele vai desenvolver com o cavalo aqui em G6. Ele pode ter ideias também de jogar aqui com G5, né? E H5 e tudo mais, querer vir para cima do meu bispo.
Uma ideia bastante razoável é jogar com lance torre 1, até porque se ele vier com alguma tempestade, a gente pode jogar dessa forma, né? Também é muito importante eu controlar a coluna D, né? Porque se ele conseguir, vamos supor, trocar o bispo e depois expulsar ali o meu cavalo, ele tem a torre na sétima, né? Mas ele ainda vai ter que tirar esse bispo, né? Então dá tempo ainda de lutar. Acho que tanto esse quanto esse lance me parecem bons lances, né? H4 também é uma possibilidade interessante, evitando aí o G5. Na verdade, é bem legal o lance. Mas eu entrego a casa de G4 para sempre, né? Então, de fato, tem que ter uma boa consideração aqui na posição do que fazer, né? G5, G4 certamente é uma ameaça aqui da posição, né? H3 me parece um bom lance, evitando o bispo G4, mas eu acho que eu já levo um G5 aqui, né? E a coisa como eu não tenho mais bispo E3, daí eu teria que jogar. E aí já é uma peça menos dominando a casa de D2. Então, e certamente tá vindo G4 também, de qualquer maneira, né? Mesmo com o meu peão em H3, né? Então não vai evitar o bispo G4 por conta de G5, G4. Então, não me parece ser um bom lance H3. Eu acho que o segredo tá em algum desses dois lances aqui, né? Torre D1 ou torre 1. Esse aqui ele vai vir com bispo G4? Será? Não, mas aí a gente troca, meu cavalo sai, né? Sai para H4. Eu tô levando duplo. É um pouco incômodo o bispo G4 em todas as variantes. Isso aqui é meio estranho de eu jogar, né? Bispo H2 aqui. Ele vai jogar G4 de qualquer maneira. E o meu cavalo, mais uma vez, não tem para onde ir. É bem estranho. Eu vou ter que deixar ele jogar o bispo G4. Então é melhor trocar a torre nesse cenário. Por isso torre D1. Porque se ele vier com o bispo G4, pelo menos eu tomo aqui e saio da cravada. E ele ainda não conectou, né, as torres. Tá bom, me parece fazer sentido. Tá, agora sim ele conectou as torres e pode querer jogar com o bispo G4, pode querer jogar com o cavalo G6. E aqui talvez seja um bom momento de jogar aqui com o lance E5, tentando ganhar espaço, ainda mais que agora o cavalo dele não tá mais definido em F6, né? Ele pode jogar desta maneira, a gente volta, ele pode tomar, a gente troca, né? Aí ele tem bispo G4, eu tenho um F3. Eu tenho um F3. Agora, se ele joga um bispo G4 direto, eu posso tomar. Se ele tomar, eu tomo aqui, ó, atacando a torre, né? Me parece bom. Vamos nos livrar aqui do nosso peão e tentar transformar uma maioria de 4 contra 3 numa maioria de 3 contra 2. Essa linha com bispo G4 agora eu não tinha calculado, né? Não cheguei a calcular. Mas tá bom também. Eu tomo em F6 e segue o jogo. Troco a torre, boto a outra torre na coluna D, é isso. Vamos lá. Tomamos o peão. Provavelmente o que eu quero fazer aqui, ó? Troca lá, vem pra cá, né? E aí se trocar de novo, ele pode querer danificar esse meu peão, mas eu sempre vou ter rei G2, sempre vou ter possibilidade de jogar bem essa posição. Me parece bem razoável, né? Me parece bem razoável. Vamos lá. Ele pode trocar e jogar com o cavalinho E5? Não pode. Eu posso tomar de bispo. Né? Cavalo E5 aqui, eu posso tomar até o cavalo. Vamos ver se ele pode tomar aqui o meu cavalo em D1, mas não tem problema nenhum. Acho que aqui tá bem equilibrado, né? Aparentemente. Maioria de 3 contra 2. Maioria de 4 contra 3. Par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. Esse tema permanece na partida. Esse tema permanece nessa partida aqui. Interessante. Tá carregando esse tema, vai até o final do jogo, pelo visto. Muito bem, uma decisão não é simples aqui do nosso adversário. Ele foi para as trocas, aqui eu não tenho o que pensar, ou eu tomo ou eu perco a partida, então tem que tomar. Não adianta calcular já nesse momento, né? Se tivesse que ter calculado, teria que ter sido antes. Aqui já não dá mais, não. Muito bem, aqui ele deu suporte aqui para a casa de E5. Foi uma tentativa de desdobrar os peões, né? Ao mesmo tempo, eu fico tranquilo de jogar agora um rei G2. Eu acho que proteger as peças em defesas, né? Proteger as peças em defesas não pode ser ruim.
A única peça que pode atacar esse peão é este cavalo. Então, de certa forma, eu fico seguro de jogar dessa maneira. Cheque. Aqui a gente pode ir para um final de bispo contra cavalo. Me interessa muito. Me interessa muito esse final. De bispo contra cavalo, estando com o cavalo, né? Me interessa muito. Ele anulou um pouquinho o fato da minha maioria, né? Da mesma maneira que ele tem uma maioria com peões dobrados, eu tenho também, mas a dele é um pouco melhor do que a minha, porque ele consegue desdobrar. Esses daqui não desdobram mais. Mas eu tenho alvos interessantes aqui na posição e o meu rei tá muito próximo, né? Então, assim, aqui a decisão é: ou eu vou jogar, claro, um rei F1, por exemplo, aqui, né? E manter aqui controlando a casa de E2 e tal. Ou eu vou pro endgame aqui, vou pro finalzão, né? Aqui a gente tem que só calcular o seguinte, ó. O que eu tenho em casa escura aqui? Esses dois estão protegidos pelo meu cavalo. Esse peão eu teria que jogar um H4 nessa linha. Então, assim, pra quê? Pra eu poder jogar... Ó, teria que ser isso daqui, ó. Pra eu poder jogar o meu rei lá em F5, né? Agora, ele vai tentar trazer o rei. Então, vamos calcular isso daqui, ó. H4, ele vai trazer o rei. Eu venho pra cá, ele vai trazer o rei. Eu venho pra cá, eu ganho um tempo sobre o bispo dele. E eu tô levando o rei pra cá, né? É bem interessante. Ele vai ter que jogar um bispo C1 para manter segurando a casa de H6, né? E aí eu posso jogar um cavalo E3 e arriscar tudo, deixar ele tomar aqui, ou eu posso jogar um B3 seguido de cavalo E3. Só que se eu jogar B3, ele joga aqui, eu jogo o cavalo E3 e ele joga aqui, né? Aí ele defendeu também. Mas aí eu tenho cavalo F5. Ele vai ter que jogar rei G8, aí meu cavalo vai lá para E7. Cavalo F5. Como é que eu ataco esses peões dele ali via E7? Eu precisaria vir com o cavalo aqui em D8. Como é que eu chego com o meu cavalo em D8? Ele vai estar em F5. Não é muito fácil. Via H6. Não, H6 o bispo dele está dominando. Ah, não. O rei dele está em G8. Pode ser via H6. H6. F7 D8. Pode ser via E7 também, mas não. Aqui não chega, né? Não chega nessa casa. Tem que ser via H6 mesmo. Cara, eu tô muito tentado aí pra esse final. Tomar esse cavalo. Vamos jogar. Bispo por cavalo. Aqui ele não tem nem o que pensar, né? Muito bem. Esse peão aqui a gente avança agora. E vai para aquela ideia. Se ele jogar e peão para cá, para evitar a entrada do meu rei... Ah, eu não vi esse, né? Talvez eu tenha que jogar H5 aqui. Se bem que eu posso deixar. O que eu tô querendo dizer? Se ele vier para cá, eu venho para cá e ele joga esse... Eu começo a... Não, eu fico ruim. Eu deveria ter calculado isso antes. Esse ele não pode jogar ainda com o rei longe, né? Esse aqui ele não pode jogar com o rei longe porque o meu cavalo vai atacar, ele vai ser forçado a tomar e aí eu tenho um final... Eu desdobro meus peões, né? Vai para um final interessante. Agora, se ele traz o rei e eu jogo meu rei e ele joga um H5, eu tenho problemas, né? Porque aí eu vou ter que jogar o meu cavalo aqui, ó. Mas ele vai controlar a casa de F4. Ah. Uma outra ideia é vir para aqui, por aqui, né? É. Ele não jogou H5, significa que eu ainda posso jogar, né? E depois jogar assim. Vamos fazer isso. Eu fiquei realmente incomodado com a possibilidade dele jogar o H5, né? Eu joguei meu peão um pouco longe aqui. Se eu jogo aqui, ele não tem como atacar o meu peão, né? Aqui eu não deixo o rei dele entrar.
Interessante essa posição, hein? Bem difícil esse final. O rei dele não tem como chegar no meu peão. E o rei dele não tem como entrar aqui, né? Aqui ele tem perpétuo já, se ele quiser empatar. Mas como o rate dele é um pouquinho maior que o meu, acho que ele vai querer jogar. Eu torço pra ele querer jogar, porque apesar de tudo, eu quero jogar esse final, né? Apesar de parecer que ele tá um pouco melhor aqui, ele não tá, não. Agora, o que eu não posso deixar mais é, por exemplo, eu não posso mais jogar cavalo E3, né? Olha lá, ele foi ligeiro aqui. Esse lance é muito bom. Porque se eu jogar cavalo E3, ele toma e joga o rei pra cá. E aí, se eu avançar e ele me tomar, eu jogo o rei aqui, ele volta. E provavelmente ele ganha esse final, né? Provavelmente ele ganha esse final com um peão a mais, peão passado distante e tal. Aí eu vou me dar mal. Então, uma outra ideia aqui agora é jogar esse. E aí sim eu posso jogar esse. Só que se eu jogar esse, eu tenho que tomar cuidado com esse aqui, ó. E meu cavalo começa a ficar sem casa, né? Loucura aqui. Ele já ameaçou essa. Posso fazer jogar peão aqui? Não. Acho que não. Esse aqui, o rei dele vem. H6 ele toma. Rei H5 eu não vou a lugar nenhum, né? Hum. Esse é interessante para jogar aqui, né? Então vamos calcular esse aqui, ó. Ele vai jogar aqui. Eu jogo lá. Ele vai tomar. Eu jogo aqui. Ataquei o bispo dele. E agora ele não consegue controlar tanto a casa de F4 para o meu rei entrar, quanto a casa de A5 ao mesmo tempo, né? Uhum. É difícil a decisão. Eu acho que isso aqui é muito devagar. Talvez eu tenha que ir para essa linha mesmo, tô achando. Ele vai tomar e jogar esse, eu tenho que deixar esse. Talvez jogar um F4 aqui. Ele toma e joga com um peão em E4. Ele vai jogar um rei G6 e a gente vai embora aqui, ó. Joga um rei aqui, ó. Só que ele tem uma maioria lá que ele vai disparar de 4 contra 3, né? Eu tenho uma maioria central que eu não consigo fazer nada. Esse plano me parece perdedor. Eu acho que eu não tenho outro. Esse peão caiu. Esse peão caiu. Bora com o cavalo. Bispo cheque. Rei H3. Não é, rei H3. E depois eu sigo com cavalo D3 e cavalo C5. Isso. Ah, mas ele vai querer jogar aqui, né? Cavalo D3 ele joga aqui. Ele jogou aqui direto. Certo. Aqui eu posso jogar lá, né? Só que se eu jogar aqui, então, ele pode querer jogar aqui. Ah, mas aí eu tenho A3. Aí ele vai jogar aqui, é isso? Aí eu venho aqui e aqui, né? Ah, ele sempre vai ter bispo C3 daí. Certo. Aqui ele vai jogar aqui. E aqui daí? Se ele tomar, eu venho pra cá? Tô ameaçando nada, né? O negócio é vir pra cá mesmo. Aqui ele vem pra cá. Aí eu jogo um H6 pra ganhar essa casa. Parece razoável. Bom, ameacei cavalo A5. Ele deixou. Agora eu acho que eu tenho chance.
Ator pago, hein, Rafa? Ator pago. Mas não, eu acho que ele ainda tem um bom final aqui, né? Bom, se ele jogar aqui, eu defendo. Acho. Ou tomo mesmo. Posso deixar ele tomar ali. Ele vai avançar. Tá, ele ainda tem 3 contra 3 aqui. Um peão a mais lá. Aqui tá igual de peões, né? Ator pago, Rafa. Tá, ele vai disparar aquele peão. Beleza. Meu lance tem que ser de cavalo, né? Não adianta eu fazer nenhum lance de rei aqui, eu acho. O rei dele entrando em F4, eu venho pra cá. Tudo bem que ele vai ter aquela ideia, né? De sacrificar o peão ali. O que eu posso fazer é tentar uma fortalezinha, né? Do tipo cavalo em F1 e o rei aqui. Não, não precisa ser em F1. Se eu quero controlar que ele não me dê cheque aqui, pode ser em G1 ou F4. F4 não dá. Em G1, não. G1 é brabo, né? Jogar assim com o cavalo em G1 não é o fim do mundo, né? Tipo, jogar aqui, aqui, aqui e o rei aqui. Aí eu segurei a casa de H3, né? E ele não consegue me atacar aqui. E se o rei dele quiser vir pra cima dos meus peões, ele vai ter que vir até aqui, ó. Até a ala da dama. Aí o meu rei vem, né? É uma ideia defensiva um tanto quanto maluca, né? Bom, aqui eu dou cheque, eu acho que eu fico bem. Bispo C5, acho que ele não pode jogar. É uma ideia defensiva um tanto quanto maluca essa ideia de colocar o rei em G2 e o cavalo em G1, né? Não sei se eu preciso fazer isso, na verdade, mas não me parece ter uma maneira de eu subir com meus peões e tal. Eu não tenho uma maioria na ala da dama. Ele tem um peão passado perigoso. E essa ideia é real dele jogar H5, H4, H3, sacrificar o peão, entrar com o rei dele e matar a partida, né? Então, ó, ele quer entrar com o rei. Isso aqui tá bem natural, bem claro, né? Então, e agora ele vai fazer isso aqui, ó, né? Pra tentar ganhar o jogo. Então, ele continua não podendo jogar isso aqui, né? Acho que eu fico bem ainda. Acho que a gente tem uma ideia aqui, hein, de defesa. Vamos tentar. E se o rei dele vier muito pra ala da dama, a gente tenta um jogo na ala do rei, né? Não vai ser muito fácil isso, não. Não vai ser muito simples, não. Loucura, galera, de final aqui, hein? Final bem complicado. Muito bem. BW Weaver. Bispo C5 eu dou cheque e tomo o bispo? Será? Acho que não. Tá, ele veio pra cima do meu cavalo. Eu posso jogar C3 aqui, apesar de que aí eu dou essa... C3 é interessante, porque aí o rei dele não entra de jeito nenhum mais, né? Mas vira um alvo. Ele vai poder atacar esse alvo ou não, eu não sei. Mas se eu coloco agora o cavalo em E2 e o rei em H3, aí eu acho que eu tenho um bom jogo, hein? Será que eu arrisco tudo? Porque ele também pode querer fazer isso aqui. Mas o cavalo sempre vai estar defendendo lá. Eu vou arriscar tudo aqui, galera. Porque agora eu criei realmente uma parede, né? Pro rei dele aqui. Agora eu vou jogar com o cavalo em E2, o rei em H3 e vou escalar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo esse plano maluco. Ele vai jogar C5, C4? Interessante. Interessante. Eu tenho um F4 aqui tático? Não, acho que não, né? Acho que não. C5 me parece forte aqui.
C5 me parece forte aqui. Aí eu vou ter que jogar cavalo E2 e eu vou ter que jogar C4. Se ele jogar C5, C4, eu acho que eu fico meio esquisito aqui. Eu vou ter que jogar B4, peões nas casas escuras. Começa a ficar ruim pra mim, mas eu acho que vai ter que ser o caso. Eu não vou poder tomar o peão dele de C4. Ou vou. Talvez eu tome. Que loucura, galera. Ele quer jogar definitivamente C5, C4. Tá. Bom, temos a casa de F5, isso é uma boa notícia. Temos rei H3, é uma boa notícia, né? Indo agora indo para cima do outro peão dele. A questão é, poderá o meu cavalo segurar a bronca, né? O rei dele continua não podendo entrar. Por exemplo, rei H3, C5 seguido de C4. B4. A5, A3. Toma, toma. Por exemplo, tem sacrifício? Bispo por B4? Talvez tenha, mas o meu cavalo está segurando lá. E eu vou avançar para esse lado aqui. Quantos peões ele vai ter? 2, né? Ele sacrifica, eu tenho que sacrificar em um, ele promove o outro. Que a gente vai ter que calcular, então. Rei H3. C5. Seguido de C4 com avanço. A5 vem. Troca. Toma. E ele não pode avançar ainda, né? Esse sacrifício não dá certo. Então, rei H3 me parece bom. Porque cavalo aqui, de fato, eu não estou fazendo nada. Ah, bispo C5? Bispo C5 me parece bem forte, né? Ele quer jogar bispo C5, agora eu entendi. Porque se eu jogo aqui, de qualquer maneira o meu rei não pode ir longe demais, né? Se eu jogo aqui, ele joga esse. Eu tenho algum problema. Eu vou ter que tirar o cavalo, na verdade. Esse aqui é chato. Eu vou ter que tirar o cavalo. Eu ainda não sei se pra cá ou pra outro lugar, mas... Aqui dificultou um pouco. Talvez eu tenha que jogar esse pra combater com esse, é? E se ele vem pra cá, esse, e eu tô defendendo lá em F2. Ok. Cavalo E2 jogado. Um lance difícil de ser feito. Eu queria jogar ele com F5 e tal, mas aqui eu tenho que jogar um pouco mais defensivo para não dar ruim e levar o rei agora para outra ala, né? Meu cavalo fica com poucas casas aqui agora. Ele ainda tem G3 se eu quiser, mas não agora. Eu preciso melhorar a posição do meu rei primeiro. Necessito melhorar a posição del Kingo. Vamos buscar esse peão aí. Pior que eu preciso gastar 20 lances para pegar esse peão, né? Vamos lá. Bom demais jogar finalzinho. Certo. Ok. Aqui esse leva um combozinho, né? Aí eu defendo. O rei dele não entra. E o meu rei vai progredindo por lá. Muito bem. BW Weaver. Faça esse final não, galera. Muita calma, não precisa de pré-move aqui. Ah, ok. Aqui a gente defende. Nosso rei tá seguro aí. E o nosso peão tá seguro, o nosso cavalo tá seguro e o nosso rei agora vai subindo. Vamos lá.
Temos algum contrajogo aqui. Aliás, o bispo dele não vai a lugar nenhum aqui agora. Só que eu não posso tomar esse bispo dele. Posso? Será que eu posso tomar e tentar ganhar esse final com o peão passado na ala da dama? Vamos calcular. Mas eu acho que não. Tá. Ameaço jogar um B4 aqui. C4, B4. Só que aí eu tenho que tomar com esse. Não, aí ele ganha. Aí ele ganha. Por que ele ganha? Porque ele tem esse peão passado distante. Aí ele ganha. Mas agora é o seguinte, eu posso vir pra cá, né? Ah, ele vai querer atacar esse peão em algum momento? Decisão difícil, hein? E esse aqui, ó? Acho que não. Esse não, de jeito nenhum. E B4 direto. B4 direto me parece interessante, mas arriscado demais, né? Tudo bem que eu vou criar aqui, mas ele também vai criar lá, né? Tomar e jogar A3 é tentador, né? Dobrar os peões dele aí. Mas isso aqui tem que ser muito bem calculado. Ele tem um C4 aqui que é um pouco chato. Apesar de que C4 eu posso tomar, se ele vier com rei D6 eu venho pra cá, né? Aí se ele vem pra cá, eu venho pra cá. Só que quando eu chegar aqui ele dispara, ó. Esse aqui é o meu problema. Toda vez que eu chegar com o rei em F5 ele vai jogar H5. Entenderam? Então não dá pra fazer isso. Bora. Não dá pra fazer isso. Com esse peão de H5 tá sendo meu pesadelo. Enquanto eu não terminar com esse peão, vai ficar difícil. E agora? Será que eu jogo um F3? Não, esse peão ele tá fazendo um bom papel aqui no centro, né? Agora, dá pra eu tentar jogar aqui um C4, mais um peão na casa clara. Só que o rei dele começa a ganhar lugares, né? Pra entrar. Então, por exemplo, esse lance é interessante. Tentando tirar o controle dele aí da casa de... Aqui eu tenho no mínimo um perpétuo, né? Vamos lá, vamos dar uma enchida de saco dele, porque eu quero essa casa agora pro meu rei. Com o meu cavalo aí perto, eu posso querer essa casa. O meu cavalo sempre volta pra E2, pra D3 se precisar. Mas se o rei dele tentar manter o controle da casa de F5, eu posso dar um perpétuo. Cheque. Aceita o empate? Estou propondo empate. Vamos ver se o nosso adversário acha razoável ou não. Ele pode querer a luta, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que ele tem que empatar aqui. É incrível o xadrez, né? Ele tem um peão passado distante, um bispo contra cavalo. Eu tenho peões nas casas escuras e me parece que é razoável para ele aceitar o empate aqui, hein? Eu acho que se ele ficar ambicioso aqui e quiser ganhar, pode dar ruim. É, ele entendeu isso também, a mesma leitura que eu. E eu também, se eu quiser fazer alguma coisa diferente. É isso, ó. Vamos analisar aqui com a Engine. Que legal, que partida legal, galera. Vamos lá, vamos ver aqui. Vou puxar aqui para vocês poderem ver tudo, ó. Como é que eu faço aqui? Se eu pegar aqui, devo ter alguma tela para isso. É, aqui já dá para ver, né? O que esse negócio preto aí ficou? Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Acho que é só isso, né? Tá bom, ficou preto ali, mas não tem problema. É, galera, seguramos uma bronca pesada, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente na análise, mas pelo que eu tô vendo aqui no gráfico, eu fiquei tomando sufoco a partida toda. Jogamos com um nível muito próximo aí do nosso rating mesmo, né? Bem coerente, né? E de fato eu tive problemas na posição e consegui igualar quando ele joga aqui. Qual foi o lance errado dele? Nossa, que detalhe, hein? Bispo C5 aqui foi errado. O que ele tinha que jogar aqui? Mas aqui já a engine já tá dando meio equilibrado mesmo, né? Vamos lá, vamos ver aqui rapidamente a partida. Mas eu fui para essa variante que é bem arriscada, né? Da variante das trocas aí da Ruy Lopes. Mas até aqui segue com equilíbrio. Bispo G4 ele jogou. Tomamos em F6, ele tomou em F6. Fomos para as trocas e trocamos tudo aqui. E beleza, na verdade aqui, bispo por F3, o que ele poderia jogar?
Não dá para dizer que isso é um erro, né? O computador, às vezes, ele calcula rápido o relatório e depois ele vê as opções aqui. Foi interessante essa abordagem dele de tirar a minha... desmantelar a minha maioria, né? A gente veio com o rei, que é o melhor lance da posição. De fato, o relatório, às vezes, fica impreciso, né? Porque, bom, cavalo E3 talvez fosse um pouquinho melhor. É bem discutível, né? Acho que a análise principal não tá por aqui. Agora, cavalo F4, um bom lance, né? Tá bem ruim o relatório. Foi um bom lance. Aqui fomos para as trocas e a gente vai jogar esse final, né? Aqui H3 ele quer jogar com que ideia? De rei F1. Tá, o computador prefere jogar o rei aqui por essa ala. Interessante. H4 ele não gosta muito. Faz sentido. Eu meio que me arrependi depois desse H4, porque eu percebi que o F5 ou H5 ia me detonar. E agora o meu peão avançou demais, né? Tanto que eu acabei jogando um H5 aqui no desespero, porque eu achei que ele ia jogar. Eu desesperei aqui, achei que ele ia jogar um H5 e que eu ia ficar preso, né? E eu acho que de fato ele ia, né? Vou jogar um F5 ou um H5 aqui. Então eu mesmo joguei H5, meu peão ficou um pouco longe, virou uma escona aí. Aí eu joguei com o rei H3, ele tá um pouquinho melhor nesse final. Vamos ver onde ele errou. E aqui eu joguei rei H4. Então ele já tá um pouco melhor aqui, mas levemente melhor, né? Ele jogou com bispo G5, tá bom o lance ainda, rei G3. E aqui ele poderia jogar bispo F4 de novo, ele jogou com esse bispo D2. E aqui segue o jogo, eu posso jogar um cavalo E3 aqui, eu achei bem arriscado jogar dessa maneira. Vamos ver essa linha aqui, ó. Se ele toma e encosta no meu peão, vamos ver essa linha aqui. E4 a gente já tinha visto, e aí ele ia tomar, né? As pretas não ganham aqui? Que engraçado as pretas não ganharem. Eu teria que achar um B4 aqui, sério? Não é rei F4, além de tudo. B4 aqui. Aí joga um F4. Traz o rei. Ele tenta controlar a entrada do meu rei. E eu fico aqui à espreita. E ele não consegue progredir por quê, hein? C4 aqui. Os meus 3 peões seguram a maioria dele, é isso? A5. Sempre que ele jogar eu dobro. Eu deixo aqui, esses peões não progridem. Entendi. Era uma boa ideia também, hein? Era uma boa ideia. Esses 3, então, podem combater os 4 com igualdade. Legal, bom saber. Não sei se é sempre, mas por isso B4 ali, né? Sofisticado, tinha que jogar o B4 primeiro, né? Se ele consegue avançar depois esse, não sei o que e tal, aí ele vai indo. Então, para não deixar ele avançar esse aqui, que é o da frente do peão dobrado, teria que jogar o B4. Bem legal isso, hein? Bem instrutivo aqui, bem instrutivo mesmo. Então aqui, enfim, eu segui com B3. Ainda não é que ele tá ganho, né? Mas tá mais difícil de jogar. Rei G5 tão natural, né? Ele não gosta, ele acha que é um erro. Aí eu jogo com o cavalo aqui em B2. Ele vem com cheque, rei H3. Ele vai com o bispo em D6. Eu venho com o cavalo em C4. Ainda tá equilibrado, né? Ele dá um monte de lance como errado, mas tá equilibrado ainda assim. Não tá fácil de achar a vitória, né? Aqui ele toma o peão. Aqui ele errou. Aqui foi ator pago, né? Aqui ele não pode deixar eu jogar cavalo A5. Até achei que ele fosse jogar um bispo B4 aqui, ó. Ele continua me dando dificuldades com esse lance bispo B4, né? Quando ele toma em H5, de fato, eu achei que ele deixar eu jogar cavalo A5 foi... O quê? Ele dá um erro? Isso é o melhor lance do mundo. É o único lance, minha única esperança é cavalo A5, né? O computador, ele... Tá muito ruim esse relatório, não é que tá pouco ruim, tá muito ruim o relatório, né? Será que dá pra fazer numa profundidade maior? Porque aqui ficou ruim demais, né? Tá na força máxima o relatório. Nossa, tá ruim demais esse relatório. É cavalo A5 aqui, ó, o melhor lance, ó, já tá na profundidade 32, né? É de longe o melhor lance. Enfim, aqui B6 foi a minha única esperança, inclusive, não tem outra, né? Aqui cavalo por C6 e agora a gente tá no jogo, né? Que loucura, galera. Até que eu joguei legal aqui. Esse final agora, né? Porque cavalo E2 também seria outra possibilidade. Foi o que eu joguei aqui agora. E é difícil dele progredir, né? A5, o rei foi lá para H3. Ele tem um B5 aqui que poderia me dar mais trabalho. Ele veio com um bispo e agora eu segui com cavalo F4 cheque. Protejo o meu peão. Ele traz o rei e agora rei G4. Legal, melhor lance. Realmente não dava para eu tomar o bispo dele, ó. Se eu tomo aqui e entro, por exemplo, com o meu rei aqui em G4, ele tem aquela ideia do C4 que a gente viu, né?
ele ia jogar o tal do C4 aí e eu ia ter problemas, né? Então, legal que a gente viu a ideia do C4, muito importante a gente enxergar os planos do adversário, que poderia perder aqui, né? Aqui eu poderia perder a partida levando esse C4 aqui. Então, rei G4, tamo no jogo, o bispo volta e aqui sim a gente conseguiu o nosso perpétuo, né? Porque aqui ele pode até arriscar vir para uma casa de... Mas aí ele começa a ficar passivo demais, né? O meu rei chega, meu rei ganha o controle aqui da casa de F5, né? E aí eu começo a ter um contra-jogo interessante aqui. Então, a leitura dele foi a seguinte, eu não vou arriscar e eu não tinha muito... É incrível como um bispo costuma, né, ter mais atividade do que o cavalo, e eu tendo peões aqui fracos e ele tendo um passado distante, a posição ainda assim é equilibrada por conta da possibilidade de avanço do meu rei, né, e das peças chegando aí nos peões enfraquecidos dele, né. Que loucura, que legal, uma partida bem interessante, bem difícil, bem técnica, né, talvez pesada para algumas pessoas, para quem tá começando no xadrez, certamente uma partida pesada, né, mas para quem já é aí intermediário e mais, com certeza uma partida que traz aí bastante coisa legal aí pra gente discutir, né? E se você tá começando e quer melhorar no xadrez, em breve, em outubro, o lançamento do aplicativo Xadrez Brasil, uma abordagem disruptiva, aí onde você vai ter um coach virtual utilizando tecnologia que vai te ajudar lance a lance ali ao longo dos cursos, tá bom? É como um grande mestre do teu lado ali, te ajudando a melhorar no jogo. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!